A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, que deu a sua vida na cruz do Calvário, verteu seu sangue precioso para pagar a sua conta, para pagar a minha conta. E ele nos fala por 20 vezes: quem crê em mim tem a vida eterna. Meus queridos irmãos, precisamos prestar bastante atenção no ensino do Senhor Jesus e confiar somente naquele sangue derramado para a nossa salvação. Porque, de fato, estes homens do ministério, eles expulsaram o Senhor Jesus do templo. E eles estão, assim, numa completa confusão. Não sabem o que diz, não sabem o que pensam, não sabem o que acreditam. Aquilo que era bom o ano passado, hoje já não serve mais. E é tudo uma bagunça infernal. Porque eles puseram o pé na estrada da perdição e se perderam pelo caminho. Neste vídeo nós vamos conversar a respeito da televisão. Está entendendo? Veja, eu sou uma das primeiras pessoas que viu um aparelho de televisor funcionando na sala da sua casa. Isto foi por volta de 1952. E aconteceu porque o meu cunhado, ele era funcionário da empresa Philco Rádio e Televisão, que até hoje existe, Eles começaram a fabricar televisão por volta do ano, acho que do ano de 1952, 51, por aí. Eu tinha aí por volta de uns 12 anos, e porque ele tinha uma amizade muito grande com o gerente de produção da Philco, ele trouxe para casa uma dos primeiros televisores produzidos pela Philco. Então, por causa disso, eu vi, foi um dos primeiros aí no Brasil, a ver uma televisão funcionando na sala da sua casa. Mas veja, meus irmãos, assim que a televisão começou a ser vendida no país, aí imediatamente a congregação desenvolveu aí um item teológico, da sua teologia absurda, usando o Apocalipse, capítulo 13, versículo 15, e dizendo que a televisão era a imagem que falava, a imagem que fala. E aí começaram a dizer que o televisor era um instrumento do diabo, que nós não devíamos ter na nossa casa, que era um ladrão de almas, e por aí vai, Quer dizer, ao invés de exercer o seu senso crítico e a sua capacidade de análise, não. Foram para o obscurantismo, foram para a escuridão, negando evidências do nosso tempo. Nós não podemos fugir do tempo que nós vivemos. Nós precisamos saber encarar a respeito de todas estas coisas, analisar, examinar. A palavra de Deus recomenda examinar em todas as coisas e retende aquilo que for bom. Ora, você tem o televisor, Na televisão tem coisas boas e tem coisas ruins. E você tem um controle remoto para decidir aquilo que você quer ver. O que é que você quer trazer para dentro da sua casa? Agora, onde é que você aprende a selecionar aquilo que lhe convém e o que convém para a sua família? É através do ensino das Escrituras, confrontando ideias,
discutindo temas, refletindo sobre estas coisas. É uma boa escola dominical, dá uma visão adequada para enfrentarmos estes problemas que aparecem na nossa vida. É o tempo todo. Isso não para. Mas como a congregação rejeitou o ensino, rejeitou a escola dominical, né, que existia lá nos tempos primitivos, existiam as escolas dominicais. A esposa do irmão Luiz Franciscão, ela era uma professora de escola dominical, mas eles rejeitaram o ensino, rejeitaram a escola dominical, porque, evidentemente, não buscavam informação, não procuravam aprender o que a Bíblia diz, se reuniam com os auxiliares, os cooperadores de jovens, os auxiliares de jovens, que tinham muitas perguntas, e eles não sabiam como responder. Então, o que eles fizeram? Acabaram com a escola dominical, criando aí a reunião de jovens e menores, onde o camarada vai ensinar as crianças a ver o mundo, a vida, as pessoas com os óculos, né, dos anciãos, que por sua vez não sabem nada. E começaram a aparecer, então, vários ensinamentos, né, nas listas secretas de ensinamento, tudo escondido. Se esses ensinamentos fossem públicos, do conhecimento de todos, certamente seriam criticados, e estas críticas seriam construtivas, evitaria a congregação entrar por esse caminho perverso que ela entrou. Esse caminho louco, é um caminho louco ao longo de todos estes anos, e ainda estão trilhando por eles. Por quê? Porque está tudo escondido, nada é público, né? Então, nas listas secretas de ensinamento, já no ano de 1962, a gente encontra o seguinte: tópico diz assim: orar em casa de irmãos que têm televisão. Existem anciães e cooperadores que não oram em casa de irmãos que possuem televisão. Veja só o tamanho do absurdo. A criança está dentro da casa, está doente, está necessitada, precisando de uma oração, e o cara não ia lá. Por quê? Porque o pai tinha lá, num canto qualquer, um televisor. Entende? Por vezes um idoso que dedicou a sua vida inteira à igreja, se dedicou nas construções dos templos aí por aí, né? Por vezes um músico, sempre presente em todos os cultos, prestando um serviço a Deus dentro da igreja, na orquestra. Idoso, sozinho, muito idoso, dependente dos filhos, na casa do filho. Por vezes o filho até é incrédulo, né? Enfermo, necessitado de oração, pede uma visita. Mas o ancião ou o cooperador, não vai, porque lá tem uma caixa onde habita o inferno, o diabo está lá dentro. Que é isso? Veja, agora, isso é um ensinamento, né? Oculto em listas secretas, né? Mas mostra também uma coisa, que não era um só que estava fazendo isso. Isso é geral. Para ser motivo de ser discutido numa reunião de assembleia anual, é porque isso, milhares de anciãos e cooperadores estavam vivendo desse jeito. Absurdo. Aqui outro ensinamento também, ouvir pregações em rádio ou TV. Nós temos a guia do Espírito Santo, não tendo necessidade assim em ouvir pregações por rádio, televisão, jornais e revista. Não nos traz bom resultado ouvirmos. Então, veja que eles dizem aí que fazer isso é estar completamente fora da vontade de Deus. Veja que eles dizem aí que fazer isso é estar completamente fora da vontade de Deus. Está dizendo aqui, olha, guiados, né,
são guiados por Deus. É uma maravilha, né? Para fazer estas loucuras todas. Tem cabimento isso? Eles passaram 100 anos aí, relendo no final lá nas reuniões da igreja, depois de terminadas as assembleias, dizendo que o Espírito Santo de Deus guiou eles para tais e tais coisas. Quer dizer, mentindo em nome do Espírito Santo. Tem cabimento um negócio desse? Dá para você confiar nestes homens? Em 1964 diz, né? Não temos necessidade de propaganda, nem publicações em jornais e revistas, nem de programa de rádio ou televisão. Né? Não fazemos também pregações em praças públicas. Deus é quem manda as almas em nosso meio. O Senhor Jesus disse, ide, pregai a toda criatura, ide às nações para pregar. E eles estão sentadinhos lá, esperando que Deus mande, né? Alguém para o meio deles. Né? Lá da Nigéria, de Moçambique, de Uganda, da Turquia, da Síria, da Iugoslávia, a pessoa entrando dentro do templo da congregação, gritando, vocês têm a palavra da verdade, mostra para mim, explica para mim. Veja só como esses caras, eles não acreditam no Senhor Jesus. Porque, pensa comigo, tá bom? O Senhor Jesus pregava onde? Nos palácios, né? Nos templos, nada. Ele pregava na sinagoga, nas oportunidades que ele tinha, porque ele não era muito aceito pelos sacerdotes. Mas a maioria das suas pregações era na rua, nas praças, falando com o povo. Você já ouviu falar no Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7, lá do livro de São Mateus? É conhecido esses 3 capítulos como os capítulos são titulados como o Sermão da Montanha. Onde é que você acha que ele estava para falar aquelas coisas? No alto de uma montanha, para ser visto por todos e ouvido por todos. E quando ele estava na beira do lago de Genezaré, foi para dentro do barco e o povo ficou na praia e ele falou para todos aqueles ali. Me diz uma coisa, se ele tivesse a possibilidade de um microfone na mão, o que você... ele não ia usar. Se ele tivesse possibilidade de rádio e televisão para pregar a sua palavra, você acha que ele não teria usado? Hein? Se ele disse que ide por todo mundo, pregar a toda criatura. Veja, esses caras, eles estão na contramão, só se você é muito cego para não compreender uma coisa dessa. Que loucura, né? Que absurdo, né? Mas tá bom, né? Então, veja, não temos necessidade de rádio ou televisão para publicar ou falar alguma coisa, né? Ensinamento de 1964. Tá? Assembleia de 1970, tópico 7. Porventura o meu povo veio por meio de propaganda de rádio, televisão, revistas. Isso era na abertura da Assembleia, né? Tem uma pregação, né? E na lista secreta de ensinamento eles colocavam lá em texto aquilo que foi pregado. Então, ele era profética essa pregação, né? Então está lá. Porventura, meu povo veio por meio de propaganda de rádio, televisão, revistas. O povo da congregação veio para o meio da congregação, não é nem pelo evangelho, tá? Ninguém sabe o que é o evangelho. A pessoa, eles não falam de Deus, das coisas de Deus, da graça maravilhosa para ninguém.
Só falam se eles veem que a pessoa está desestabilizada, né? Ela está com algum problema, em sérios conflitos, tal, fragilizada. Então, aí, o que eles vão fazer? Convidar para ouvir a profecia na boca do homem, dentro da congregação, né? Isso não é o evangelho, isso é tapiação, né? Entendeu? Quando nós devemos, como cristãos, pregar o evangelho para a pessoa na rua, né? Pescar essa alma na rua, na praça, pescá-la para o Senhor Jesus, e quando ela é atraída pela pregação do evangelho, então aí convidá-la para participar de um culto e da comunhão da igreja. Não fazer o que eles fazem, né? Um absurdo, né? Bom, também no ano de 70 teve outro ensinamento, o tópico 42, que é sobre a televisão. Se ensinamos à Irmandade que a televisão é um ladrão dentro de casa, os que têm ministério não devem possuir esse aparelho, né? Então, está aqui, ó, temos ensinado à Irmandade que a televisão é um ladrão. É um instrumento, eles diziam, né? É um ladrão, um instrumento do diabo, uma ferramenta do diabo. Você tem o demônio dentro da sua casa, você vai pôr a sua família em desgraça por causa desse aparelho, e tal, e tal, e tal. Então, nesse tipo de comportamento, né, tirar o ministério de muita gente, né? Muita gente mesmo, né? Eu vi, né, o cooperador de jovens aqui da comum que eu frequentava, a Vila Versoni, chamava-se Santo. O nome dele era Santo, cooperador de jovens. Perdeu o ministério porque descobriram que ele tinha um televisor na sua casa, né? Neste vídeo aqui, tá vendo? Uma conversa com o nosso irmão Josafá. O nosso querido irmão Fioravante Busolin, ele escreveu: fui cortado da orquestra do CCB por causa de uma simples TV. Aí eu perguntei, né? Conta para mim o que aconteceu realmente. Ele diz: Jair Ferreira do Amaral. Fui cortado da orquestra CCB por causa de uma simples TV pelo ancião Melchior, né, da Vila Santa Isabel, em Maringá, Paraná. O Melchior, esse camarada aqui, esse ancião aqui, ele era um matador de almas também, tá? Na cabeça dele pesa o sangue de muita gente que ele expulsou da igreja. Os meus filhos, né, os filhos de Busolin, né, dava trabalho para os vizinhos. Eu tenho 7 filhos. Não tinha como controlar eles dentro de casa, pois todo dia tinha reclamação. Então a ideia da TV não demorou 10 minutos. O ancião Melchior chegou com 2 capangas e me cortou da orquestra sem ter feito nada de errado. Se precisar, provo na frente desse ancião. Pode fazer live, estou de cara limpa. Não tive chance de defesa. Isso aconteceu nos anos 90, na Vila Santa Isabel, em Maringá, no Paraná. Então, tá vendo? Desse jeitão, quer dizer, os caras não têm o menor respeito, nenhuma consideração pelo crente. O Busolin, coitado, lutou batalhou, né? Homem pobre, batalhando para comprar um instrumento, fez o curso, aprendeu a tocar, feliz da vida na orquestra, por causa de um televisor. O assassino de alma, o ancião Melchior, não foi lá sozinho para aconselhar, não. Ele levou 2 capangas, né, para tirar a liberdade do irmão Busolin. Tem cabimento? Mas eles faziam assim o tempo todo, essa palhaçada. E você sabia que todo mundo tem o direito de ser idiota? Só não pode abusar desse direito, entendeu?
mas de ser idiota, todo mundo tem direito. Então, veja, as minhas filhas, eu sou pai de 4 meninas, né? E elas iam na casa do vizinho assistir televisão, ficavam por lá assistindo televisão. Quando a minha esposa queria impedir, não deixar, era problema, chorava, essa coisa toda, né? Então, o que a minha esposa fez? Ela foi numa lojinha aqui do lado de casa, né? E comprou um televisorzinho desse, esse aqui, ó, igual esse aqui, viu? Tá vendo aí, ó? É uma televisãozinha desse tamanico, né? Só para as meninas ficarem aqui em casa, ver os desenhos que elas gostavam muito de assistir, né? Bom, eu estava trabalhando, ela não falou nada comigo. Eu estava trabalhando, quando cheguei no fim do dia, pá, topei com a televisãozinha dentro de casa. E o que eu fiz? No outro dia, pela manhã, fui lá e devolvi o televisor lá para a loja e peguei a minha grana de volta. Entendeu? Mas tem que, a manipulação mental, porque eu também fui manipulado o tempo todo, né? Eu só consegui sair fora dessa manipulação quando descobri que no ano 2000 que eles tinham listas secretas de ensinamentos. E eu estava inconformado com esse comportamento de expulsar pessoas do templo, condenando a alma ao inferno, à perdição eterna, né? Eu não aceitava isso. Quando descobri que praticavam listas secretas, bom, então aí eu entendi, né? E comecei a sair fora do ensinamento desses mentirosos homens do ministério. Mas eu, né, também, né? Entrei nessa daí, né? Aqui, ó, tem até hoje uma televisãozinha aqui, tá? Meu Deus do céu, que loucura, né? Bom, agora eles estão fazendo o culto online, né? Estão aí todos eles, os assassinos de almas e destruidores de famílias, né? Pela década de 70, 80, 90, matando almas, destruindo famílias. São homens que fizeram isso, que expulsaram, tiraram o ministério de muita gente por causa de TV, deixaram de orar pelo necessitado que estava aflito, enfermo, pedindo oração, não entraram nem na casa para orar. Essa turma aí que está aí pregando para você agora nos cultos online. O que aconteceu, hein? Diz uma coisa. O que mudou? Deus se arrependeu? O que foi, hein? Ele desrevelou, né? Estava revelado lá atrás, Deus revelou, né? Agora Deus desrevelou. O que houve? Mudou de ideia? O que foi que aconteceu? Né? Será que lá atrás ele tinha tomado muito vinho, né? Estava meio doidão aí revelou para os anciãos estas coisas, agora já tomou juízo, né? E mudou de ideia, já não é mais assim. O que será que aconteceu, né? É nada, gente. Esses caras são mentirosos, mas mentirosos mesmo. São homens do anticristo. E veja só o absurdo da coisa, né? Porque, veja, eles querem que tenha instruções para assistir o culto online. Vou mostrar para vocês. Precisa ter roupa decente, né? Estar com o véu, ficar em comunhão. 15 minutos antes, quer ver? Você quer ver a recomendação? Aconselhamos a cara irmandade a prestar toda a reverência ao Senhor Deus como se estivesse no culto presencial. Irmãos, procurem vestir social, terno e gravata. Irmãs, vestir roupas apropriadas e utilizar o véu. Procure um ambiente silencioso. Faça a sua oração de comunhão. Recomenda-se uma conexão
por residência. Bom, mas tem cabimento um negócio desse? Depois de um histórico pavoroso de que a televisão é um ladrão de almas, um aparelho do diabo para destruir a sua família, então o cara se ajoelha diante dela, todo engravatado, todo bonitão, as mulheres com véu na cabeça. Isso é clara idolatria. Estes homens, estas mulheres perderam a noção do que é idolatria, estão na prática da idolatria. Não porque o culto é online, a pregação é na televisão, não, por causa disso. É a maneira como eles estão tratando este assunto. Porque, veja, as outras igrejas, eles têm também culto online, pregações online, mas eles não fazem estas recomendações, porque estas recomendações são recomendações para a prática da idolatria. Os crentes de outras igrejas, eles assistem às pregações, os cultos televisivos destas igrejas, observando, aprendendo, buscando uma informação nova, fazendo análise, julgando aquilo que eles estão vendo. Mas jamais uma atitude de adoração e reverência. Isso não tem cabimento. Mas é isso que está acontecendo. Quer dizer, os homens perderam completamente a noção daquilo que é digno de adoração e de reverência. Porque você, diante do aparelho de televisão, estar aí todo de véu, paletó e gravata, oração na frente do aparelho, orando para Deus falar com a alma, que absurdo, né? Não tem cabimento. Estão completamente fora de noção do verdadeiro cristianismo. Pura idolatria. Para o vídeo por aqui. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, né? Divulgo os meus vídeos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, né? Para que a nossa irmandade saia da mentira destes homens, porque estes homens são infernais, são homens do anticristo. Agora, com esses cultos online, estão até levando à adoração, à idolatria. A paz de Deus, gloriosa no nome precioso do Senhor Jesus. Amém? Amém.